Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando vai estudar inglês são frases chaves como What's your name? Ou Where are you from? Por exemplo. E veja, nesses dois exemplos que eu passei, são frases que começam com what e where. E a gente chama essas palavras what, where de question words. Ou seja, palavras de perguntas. Justamente porque elas são usadas para você montar pergunta. Tem pessoas que chamam essas palavras também de WH question words. Por quê? Quase todas começam com WH. De todo modo, essas question words servem para você fazer perguntas ou pedir informações específicas. Informações de lugar, de causa, de tempo e por aí vai. Hoje eu vou mostrar para você quais são elas, como elas funcionam e eu vou te passar diversos exemplos em diversos tempos verbais. How does that sound? Let's do it. Hey guys, what's up? Aqui é o Rick. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui onde todas as semanas a gente libera para você aulas novas de inglês. Vamos começar a aula de hoje falando sobre a mais comum de todas essas WH question words, que é o what. What. What é o nosso o que ou qual no inglês. E a gente usa what normalmente quando as opções de resposta são amplas ou indeterminadas. Por exemplo, what is your name? Que eu falei agora há pouco. Olha mais alguns exemplos de uso do what. What did you eat last night? What did you eat last night? What are the kids doing outside? What are the kids doing outside? What sports can you play? What sports can you play? Agora vamos falar de which. Which também funciona como qual, assim como what. Porém, veja bem, a gente costuma usar o which quando as opções de resposta são específicas ou determinadas. Por exemplo, which is your name? Peter or John? Which kind of movie do you prefer? Comedy or action? Which car is yours? The gray one or the black one? Which floor do you live on? Continuando, vamos falar agora do who. Who, que é o quem do inglês. A gente sempre usa who quando a gente se refere aí a pessoas. Então, olha só. Who is that guy? Who are the actors playing this movie? Who are the actors playing this movie? Who won the competition? Who won the competition? Agora, se você adicionar um SE ao final de who, você tem a palavra whose, que significa de quem. Ou seja, ela é usada, essa palavra, quando você precisa fazer uma pergunta que esteja relacionada com o pertencimento de alguma coisa. Se liga nos exemplos. Whose English books are those? Whose cell phone was stolen? Whose advice did you follow? Where. Vamos falar agora de where, que é um dos mais conhecidos do inglês e significa onde. Então, sempre que a sua pergunta for relacionada a alguma informação de lugar, você usa o where. Por exemplo, where is Tina? Where's Tina? We can't start the meeting without her. Where have you been lately? Where are your parents going to stay during their trip? Now, let's talk about when. When. Quando o assunto é tempo, essa é a question word que a gente vai usar. When significa quando. Quando. When is your birthday? When is your birthday? When does Peter take English lessons? When are you gonna know the test results? Agora olha só, se when é usado para tempo aí no geral, né? Pode ser um dia, um mês, um ano, um período do dia e tudo mais. Agora, se você quiser saber uma hora específica, aí você não vai usar o when, mas sim a question word what time. What time, que significa aí literalmente que horas. Dá uma olhada. What time is it? What time is it? What time are you gonna be available today? What time are you gonna be available today? What time do they go to work? What time do they go to work? Agora vamos aqui para a pergunta por quê. Como perguntar por quê em inglês? A resposta é a question word why. Se liga. Why did she quit her job? Why are you crying?
Why is your mother here? Agora atenção com uma coisa, ó. O why é usado para fazer pergunta, ok? Tipo, por que a sua mãe está aqui? Why is your mother here? Agora, para responder isso, você não usa o why. Nas respostas, a gente usa uma outra palavra, que é o because. Because, ok? Então, why is your mother here? Por que a sua mãe está aqui? Because she is helping me. Porque ela está me ajudando. Percebeu? Quer ver outros exemplos? Why did she quit her job? Because she found a better one. Então o why é o porquê da pergunta e o because é o porquê da resposta. Fechado? Bom, vamos seguir em frente agora e falar do how. How. Como eu disse, todas as question words começam com WH. Quase todas, né? Porque a exceção é justamente essa aqui, o how, que significa a pergunta como. Você deve conhecer ela da frase How are you? Né? Como você está? Agora, dá uma olhadinha em mais exemplos de uso do how. How do we finish this task? How do we finish this task? How are you gonna solve this problem? How are you gonna solve this problem? How can I help Jake with his homework? How can I help Jake with his homework? Bom, essas foram as principais question words que você aprendeu aqui e que você vai encontrar por aí na vida real, mas elas não são as únicas, tá? Eu deixei justamente o how por último por um motivo. Ele é a palavra de pergunta ou a question word mais versátil de todas. É que é o seguinte, ó. Além de como, que é o how, né? A gente usa também o how como a palavra quão. E no inglês você pode conectar o how com praticamente qualquer outro adjetivo para formar uma pergunta. Por exemplo, ó, far é longe em inglês. Então se eu quero saber o quão distante algo é ou algo está, por exemplo, eu usaria how far. How far is the supermarket from here? Outro exemplo, para saber a duração de algo, quanto tempo algo demora para acontecer ou a duração de alguma coisa de um modo geral, você conectaria o how com o adjetivo long. How long have you been living here? A gente pode pegar praticamente qualquer adjetivo que tem e usar com o how para direcionar aí as perguntas. How difficult is this exercise? How confident are you about your presentation? How spicy is this meal? E quando você quer saber a frequência em que algo é feito, você também usa o how junto com a palavrinha often. Often, que significa frequentemente. É como se fosse quão frequentemente. How often do you order food? How often does your son go to the dentist? Alright, galera, essa foi a aula de hoje. A gente viu aqui juntos as principais WH question words do inglês, que são aí as palavras usadas para fazer perguntas de um modo geral. Se você curtiu essa aula, se você curtiu esse vídeo, dá aquela moral pra gente, deixa o seu like, deixa um comentáriozinho aqui dizendo o que você achou e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Alright, tamo junto, thanks for watching, and I'll see you next time.